Olá, paz do Senhor, meninas, alunas da Escola da Alma. Conforme combinado com vocês ontem, eu vou fazer uma reposição aqui das aulas, das últimas 3 aulas que foram dadas. Ontem eu tive aqui lá intercorrência com o aplicativo, então resolvi gravar o vídeo para vocês poderem acessar o link depois. Eu aconselho que vocês estejam com a sua apostila e sempre que puder, leia a apostila, né? Dê uma estudada, algum capítulo, reveja algumas coisas, porque nem sempre a pessoa que está ministrando, ela consegue ministrar tudo que está aqui. Então, às vezes, Deus, né, fala alguma frase, alguma questão, então é importante vocês olharem, né, a apostila, por exemplo, hoje a gente tem pouco tempo, então eu vou dar só uma pincelada nas últimas 3 aulas, né, passar por cima, assim, mais ou menos o básico, né, o ponto central do que foi falado, e que vocês possam estudar em casa, né, e Deus falar no seu coração, o Espírito Santo ministrar muito mais do que eu vou falar aqui com vocês hoje, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus toque no seu coração e que você possa levar tudo isso que você tem recebido na Escola da Alma para outras pessoas que também precisam e que você continue nesse processo, né? Nós estamos aí nesse próximo domingo encerrando a nossa Escola da Alma, mas esse processo de cura ele vai continuar, né? Que você possa permanecer e trazer mais gente e levar a palavra de Deus, né? A cura para outras pessoas. Amém? A gente vai falar sobre o bloco 6, que fala sobre relacionamentos e limites. Eu não me recordo bem quem deu essa aula para vocês, mas as últimas 3 eu não pude estar presente, né? Mas o tema central ele fala, né? Limites não afastam quem ama de verdade. Eles protegem relacionamentos. Então, assim, uma coisa muito importante em todo tipo de relacionamento, né? Seja no relacionamento de trabalho, seja no relacionamento com amigos, com pessoas de igreja, na sua própria casa, ela precisa de certos tipos de limites. A gente precisa impor limites. Porque se a gente não coloca esses limites, dependendo da pessoa, ela ultrapassa e acaba nos ferindo, né? E o que acontece muito sobre dependência emocional? Até a gente tem preparado algo aí para um futuro próximo. E a questão de dependência emocional, ela é uma coisa muito, é um sentimento, uma questão muito complicada de se lidar. Por exemplo, você provavelmente deve saber de alguém que às vezes está num relacionamento abusivo, mas por ter uma dependência naquela pessoa, ela não consegue separar. Existem às vezes pessoas que são agredidas, né? Tem pessoas que são agredidas verbalmente, psicologicamente, financeiramente, mas elas não conseguem sair daquele relacionamento. Existem casos em que a pessoa ela até consegue, ela pode manter a sua vida, né, independente, mas ela não consegue se separar. Ela existe uma dependência na outra pessoa. É como se assim aquela outra pessoa fizesse parte dela, completasse, ela não consegue desgarrar. E isso é muito complicado quando se trata de questões às vezes que você vê, às vezes até amizades, né? Eu não sei você, mas eu já passei por isso, de você saber que aquela amizade ela está te fazendo mal, ela está sendo uma amizade tóxica, ela está te afastando, ela está te prejudicando, mas você tem uma carência, uma necessidade de estar com aquela pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa não te faz bem. Então, essa questão de dependência emocional é uma questão que ela precisa realmente ela ser tratada. A gente precisa parar, refletir. Eu até vou colocar no grupo depois algumas ministrações que falam exatamente sobre dependência emocional, porque é uma questão que prejudica muito nesse processo de cura. Porque às vezes, por exemplo, você vai até a igreja, você vai até uma célula, você é ministrado, você recebe, e às vezes você chega em casa, você chega naquele ambiente de amizade, e aquilo tudo volta de novo, entendeu? Então é uma questão que ela precisa ser trabalhada. Então, assim, é um momento que eu te sugiro para você parar nesse momento e pensar: existe alguém que me faz mal e eu não consigo me separar dessa pessoa, me afastar. Por quê? Por que eu não consigo me afastar dessa pessoa? Por que eu sou tão dependente emocionalmente dela? Por exemplo, né, se eu tenho uma amizade, que essa amizade sempre te faz mal, essa amizade, ela te traz, te leva para trás, ela não te faz progredir. Por que você continua nessa amizade?
O que te prende tanto nessa amizade? E a gente precisa colocar essas coisas, né? A gente precisa ter essa consciência para que você possa levar isso para Deus. Para colocar, porque assim, existe um pregador, alguém que fala que existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. E às vezes nós ficamos tentando preencher esses vazios, essas questões, com pessoas, sendo que na realidade a gente precisa buscar a Deus, deixar que Ele preencha esse vazio. E eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente tem aquela necessidade, a gente quer falar, a gente quer se expressar, mas a gente quer a pessoa aqui, física, quer tocar, quer sentir. Então a gente acaba indo para outros lugares e sendo dependentes. Mas Deus mesmo diz que, né, para a gente levar tudo para Ele, né, entregar nosso fardo para Ele pesado, porque o que Ele tem para nós é leve, né, deixar diante dele todas as nossas ansiedades. Deus, ele está à nossa, vamos dizer assim, à disposição o tempo todo. A gente pode não ver, pode não tocar, mas a gente pode sentir. Então, assim, uma sugestão que eu deixo é que nesses momentos que a gente se sente muito carente, estou me sentindo muito sozinha, buscar primeiramente em Deus, né, essa preencher esse vazio, tentar entender por que existe esse, né, essa questão, esse vazio, essa dependência, e começar a, como eu posso te dizer, começar a olhar a situação, a sua vida, o seu meio, o seu ciclo de amizade, o seu ciclo familiar, e pensar, será que realmente, né, vale a pena eu, né, na questão não é nem vale a pena, será que vale realmente eu estar tão dependente dessa pessoa, deixar essa pessoa me ferir tanto, né? Não, não vale a pena. Então, assim, você tentar buscar se entender, é um processo, a cura é um processo de autoconhecimento. Então, você procurar em Deus, porque Deus vai te responder, vai ajudar você a entender essas questões e colocar limites. Às vezes você não precisa afastar, mas às vezes colocar um limite, tipo, você só pode vir até aqui. Se você passar disso, você vai estar ultrapassando o limite que eu não estou lhe permitindo. E a gente sabe como colocar limite, é porque às vezes a gente não quer colocar, ou a gente vai falar um pouco mais para frente sobre essa questão, mas a gente tem uma dificuldade de falar não. Então, é colocar limites para pessoas que às vezes nos fazem mal. E essas questões, por exemplo, se você conseguir identificar ela realmente, né? Por exemplo, eu tenho um marido e ele me agride, ele bate em mim, ele bate nos meus filhos, ele me humilha, ele faz isso. Preciso mesmo estar nessa relação? É um assunto polêmico, eu sei, mas assim, a gente sabe que na agressão é crime. Então, se isso, né, por exemplo, nesse exemplo que eu tô te dando, se você sofre algum tipo de agressão física, denuncie, vá até a polícia. Mas você fala, mas e aí, pra onde eu vou morar? Aonde eu vou estar? Existe a delegacia feminina, existem recursos para que eles possam te acolher, entendeu? Então não tenha medo, denuncie. Assim, não existe nada, absolutamente nada na Bíblia que diga que você precisa estar com alguém, né? Estar casado com alguém que te agride. Isso é crime, denuncie. E como eu já disse algumas vezes e repito, se o seu líder espiritual te diz que você tem que orar, tem que esperar, né? Denuncie ele também, tá bom? Porque isso é crime. Então, mas, por exemplo, né, uma outra situação, no casamento, em que ele não te agride fisicamente, mas te agride verbalmente, uma pessoa tóxica, te oprime, né? E aí, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar, vamos alinhe, coloque limites, fala, olha, o que você faz me faz sentir assim, assim, assado, você está me fazendo mal, isso não faz bem para o nosso casamento, vamos buscar ajuda, vamos conversar com o pastor, com os líderes de casais, vamos procurar uma terapia de casal, né, porque às vezes o evangélico ele tem esse preconceito com relação à terapia, e isso é muito importante. Existem terapeutas especialistas em casais, né, então eles vão te ajudar, sabe, então assim, coloque limites, sabe, fala, isso está me ferindo, ou até mesmo alguém, né, da sua família, algum amigo, tá? Coloque limites, fala, olha, isso que você faz me fere. Se você for continuar com isso, a gente não vai poder mais andar juntos. Porque ontem mesmo eu estava vendo uma ministração e como o ambiente que a gente vive nos faz regredir ou progredir.
E às vezes você está aí nesse processo de cura que não é fácil, é dolorido, mexe em coisas que, né, machucam, a gente às vezes não quer tocar. Mas às vezes você está nesse processo e às vezes você acaba perdendo isso por estar no ambiente, por estar rodeado com pessoas tóxicas. Então, assim, é muito importante que você faça esse mapeamento do seu círculo de amizades, das pessoas que estão te rodeando, do seu ambiente, para que você possa ver como esses relacionamentos eles estão, né? Se eles estão te abençoando, se eles estão te prejudicando, e colocar limites, conversar, tentar resolver da melhor forma possível. E se você achar que não, é melhor se afastar, né? Porque até minha mãe dizia, né? Como é que é? Tinha um ditado, antes só do que mal acompanhado, né? Às vezes é melhor a gente pegar uma jornada, né? Sozinha do que estar mal acompanhado. E pedir para Deus, porque assim, Deus prepara, né? Você pedir para Deus colocar pessoas no seu caminho que te ajude a andar, que te ajude a progredir, e Deus vai colocar. E acontece muito também, né? Quem não coloca limites acaba se sentindo muito sobrecarregado. Fica com aquele sentimento, por quê? Às vezes você tem a necessidade enorme de agradar os outros. E você tem uma dificuldade de falar não. Então, isso te sobrecarrega, porque às vezes você precisa fazer uma coisa, por exemplo, aí alguém vem e te pede, você, se eu falar não, a pessoa vai ficar chateada comigo, se eu disser que não, a pessoa, e você vai se sobrecarregando. Às vezes você se sobrecarrega não só fisicamente, como emocionalmente também. Então é muito importante a gente aprender a falar não. Eu vou colocar também esses vídeos, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa, até mandei vários vídeos sobre isso, porque a gente precisa, pela nossa saúde mental, aprender a dizer não. Aprender a dizer não, a não quero, eu estou cansado, hoje não, hoje eu não posso. Porque assim, se você é uma pessoa sempre que tá ali fazendo, a pessoa sabe que pode contar contigo. E às vezes você tá até atrapalhando no processo. Eu lembro que tinha uma situação em que uma pessoa sempre me mandava, tô precisando disso. E eu ia lá e fazia. Tô precisando daquilo. Até que um dia, Deus falou muito forte comigo, não ajuda. Você está atrapalhando o meu processo. Porque enquanto eu ajudava a pessoa estava muito acomodada. E às vezes a pessoa precisa, né? A gente passa por umas situações. Eu ontem até ouvi isso também, né? Às vezes acontece algo que te sacode. A gente precisa sacudir, precisa fazer alguma coisa. E às vezes a gente atrapalha esse processo por ficar dizendo sim, não, eu faço. Não, sabe? Procura a orientação de Deus. Fala, Deus, devo ajudar? Devo não fazer, né? Por exemplo, devo ajudar essa pessoa? Estou atrapalhando o seu processo ou não? Ou às vezes você está muito cansado, muito sobrecarregado. Você já ali está deitando para fazer uma coisa, alguém vem e fala, você pode fazer isso? Poxa, não, não posso. Tô indo dormir agora. Amanhã, se eu puder, eu faço, sabe? Não é uma questão de má vontade, mas é você se respeitar. Nós precisamos nos respeitar. Deus, Jesus deu um mandamento, né, pra gente. Amai ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não se ama, como é que a gente pode amar o outro? Se a gente não cuida da gente, como a gente pode cuidar do outro? Então, assim, eu acho que um dos pontos principais é você se valorizar, se amar, entendeu? Porque quando você faz isso, automaticamente você vai agir dessa forma e as pessoas, elas vão te respeitar, elas vão entender o seu não. Ela vai falar, poxa, realmente ela não pode, mas não é por má vontade, é porque ela não pode nesse momento. Se ela pudesse, ela ajudaria. Então, assim, não aprenda a dizer não. Não é você sair falando não, mas aprenda a dizer não para aquilo que está te deixando sobrecarregado. Não tente abraçar o mundo com as próprias... abraçar o mundo, sabe? Eu confesso que eu tenho um pouco dessa questão de querer abraçar tudo, da minha personalidade um pouco, de, sabe? Não resolveu, eu vou, resolvo. Isso sobrecarrega a gente de uma forma que a gente fica esgotada. E a gente acaba deixando as pessoas preguiçosas, porque a gente acaba resolvendo problemas que não são nossos, é do outro. O outro é que precisa resolver. Então a gente precisa colocar limites, aprender a dizer não. Às vezes existem situações, né, ambientes em que, você é convidada por educação. E você sabe que você não é bem-vindo naquele lugar. E você vai, mas se você sabe que você vai, e você vai se sentir mal ali, vai te fazer mal, você vai sair da pesada.
Então, assim, hoje eu sei, quando eu recebo convites, às vezes, por educação, em ambientes que eu sei que eu não sou bem aceita, é uma questão de conveniência eu estar ali, eu falo, não, obrigada, hoje eu não vou poder. Ponto, eu não preciso, e uma coisa assim, que eu até falo com o pastor, eu falei, gente, eu não preciso ficar justificando por que eu não vou. Não poderei ir. Porque eu não posso. Eu não tenho que ficar justificando, né, certas coisas para as pessoas. Isso pode parecer assim, nossa, mas que grosseria, que frieza, mas não, é porque assim, quando a gente fica justificando demais, é como se a gente estivesse dando uma desculpa, entendeu? Como se tivesse algo errado, não existe algo errado. Por exemplo, se você não quer ir em um determinado lugar, você não é obrigada a ir só para agradar o outro, ou só para manter uma aparência, não sei se está compreendendo? Então a gente precisa aprender a se posicionar, a se respeitar, a se amar. Isso faz parte da cura, isso muda muita gente. Quando a gente começa a mudar a nossa postura, as pessoas elas começam a mudar com a gente também. Elas começam a te respeitar. E às vezes isso pode ser mal interpretado. Às vezes alguém pode vir, né, e falar alguma coisa, mas assim, eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo. E a pessoa ela é responsável pelo que ela entende. E eu não posso ficar me preocupando com o que o outro pensa. Existe um mundo, existe um tempo e existe Cristo voltando. Então eu não posso ficar me perdendo tempo com questões, com picuinhas, com mimimi. Existe uma pressa em que o evangelho seja anunciado para todas as pessoas. Existe uma pressa para que Deus cumpra aquilo que Ele tem na minha vida. E eu não posso me perder com essas distrações. Eu não posso me perder para mim mesma. Porque na realidade o nosso inimigo acaba sendo nós mesmos, porque assim a gente acaba deixando brecha, a gente acaba atrapalhando o processo, né? Às vezes, né, eu contar até um testemunho rápido, que não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver. Eu estava uma vez andando no Campos Elíseos, aqui em Resende, quem sabe no Calçadão, e existia uma época que existiam muitos ciganos, e eles ficavam ali aos sábados. E eu estava com muita pressa, eu passei, uma delas pegou, perguntou para mim se podia ler a minha mão. E eu assim, com aquela pressa, falei assim, tá bom, posso, mas eu posso falar de Jesus para você primeiro? E para minha surpresa, ela falou, pode. Aí eu já fiquei meio sem graça. E ali eu comecei a falar com ela. E a nisso as pessoas passando. Antigamente, né, há uns 20 anos atrás, o Campos Elíseos, vamos dizer, era o point das pessoas no sábado à tarde. Sábado pela manhã. Era onde as pessoas saíam para resolver as coisas. Então, assim, era super lotado, cheio. Então, tinha muitas coisas, muitas atividades acontecendo ali no calçadão. E as pessoas passavam e olhavam. E eu ali conversando com a cigana, o que queriam pensar lá? A crente dando a mão, né, para a mulher ler. Mas não tava, eu tava ali falando de Cristo. E de repente o Espírito Santo, né, falando comigo, e eu fiz um apelo para ela: você deseja aceitar Jesus? E para minha surpresa ela falou sim. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que fazer uma oração. Eu falei assim, então você aceita fazer uma oração aqui comigo agora, né, de confissão? E ela aceitou. E assim, a gente, né, eu fiz a oração com ela ali no calçadão, no meio daquela muvuca toda, abracei ela e saí. E assim, existem várias coisas que a gente poderia falar sobre isso, né, sobre a nossa pressa, mas o ponto é, se eu tivesse tão preocupada, me preocupando com as pessoas ali, pensando que eu estava ali lendo a minha mão com a cigana, eu Jesus deixa, como eu posso dizer, uma vida ali poderia estar sendo perdida, uma oportunidade estaria sendo perdida se ganha para Cristo. Mas não, graças a Deus, eu não tive mais notícias, não lembro do nome dela, mas eu sei que o que era para ter sido feito foi feito, mesmo com toda a minha maturidade, com a minha pressa. Então, assim, a gente precisa estar muito ligada com isso e parar de se preocupar com os outros, parar de se preocupar com as pessoas, com o que elas vão pensar, e nos respeitar, porque isso é muito importante. O amor saudável, ele respeita os limites. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque, assim, quando alguém, ela te ama de verdade, ela vai respeitar o limite, ela vai respeitar você, ela vai respeitar o seu não, eu não posso, eu não quero, ela vai respeitar você, ela vai te tratar bem, ela não vai te humilhar, não vai trazer pecados lá de trás à tona. A gente precisa tomar muito cuidado com as manipulações,
né? Porque existem pessoas que tentam nos manipular, tentam colocar culpa, né, sobre a gente. E isso é muito, eu já vivi na pele. Isso é muito prejudicial. A gente precisa estar muito ligado, porque por vezes a nossa carência, a nossa necessidade de ser aceita, de ser compreendida, de estar ali, faz com que a gente seja manipulado e ali distorce tudo, sabe? Deus está te levando aqui para esse caminho. Aí entra alguém e te manipula, te desestrutura e você sai totalmente do caminho. Aí você precisa, de novo, depois que tudo acontece, voltar para esse caminho. Voltar não é fácil. Então, assim, o que eu deixo para você é: tome cuidado com o seu ambiente, né? E eu deixo uma pergunta para você que está até aqui: em qual área da minha vida eu preciso aprender a dizer não sem culpa? Porque às vezes a gente fala não, mas a gente fica com aquele sentimento de culpa. Fala, nossa, será que não? A gente acaba voltando atrás. Não. Em qual área da sua vida você precisa aprender a dizer não sem culpa? Isso é muito importante que você saiba, que você faça essa autoanálise, que você pare, pense sobre isso, sabe? Pensar em qual área da sua vida está te prejudicando, porque essa área que você não consegue dizer não sem culpa, essa área ela está afetando com que você rompa, ela está afetando a sua vida, ela está te prejudicando. Então é muito importante que você reflita, faça essa autoanálise e pense bem, reflita, ore, separe um tempo com Deus, fala: Senhor, me mostra, porque Deus mostra no tempo dele, mas ele mostra. Amém? Antes de ir pro bloco 7, só beber minha água. E o bloco 7, ele fala sobre a guerra interna e as vozes da alma. Essas vozes da alma. A aprender a discernir a voz de Deus e a voz da dor. Por experiência própria, eu te digo que não é fácil, né, fazer esse discernimento. Às vezes a gente até ouve a voz da dor, a gente sabe que é uma voz que não é de Deus, mas a gente acaba se deixando levar por essa dor. E isso tem um impacto muito grande. Eu cheguei a comentar em algum culto com vocês, na nossa primeira aula da Escola da Alma, ano retrasado. Foi a Viviane, psicóloga, ela estava ministrando a primeira aula e no final ela estava fazendo aquela ministração e eu ouvia claramente, quando eu era criança, uma vez eu saí com um amiguinho, a minha mãe deixou, não tão criança assim, porque minha mãe não era de deixar sair, mas devia ter ali 8, 9 anos, no máximo 10. Ela falou que iria rápido na casa da tia dela e voltaria, minha mãe deixou, só que essa amiga demorou muito, demorou horas. E eu desesperada, eu não queria ir embora sozinha. Ela falava: não, já vou. E criança também sabe como é que é. E quando eu cheguei em casa, naquela época não tinha celular, a gente não tinha nem telefone fixo, se a gente quisesse falar com alguém era no orelhão. Eu não sou tão velha assim não, tenho 44 anos, mas demorou pra gente ter um telefone. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava tomando banho, eu passei pelo corredor, ela viu que eu cheguei, ela brigou muito comigo e falou: sua praga, e bateu, fechou o vitrô, né, do banheiro. E eu nunca imaginaria que aquele sua praga teria entrado no meu coração e de certa forma me fazer agir. E naquele momento, naquela ministração na Escola da Alma com a Viviane, eu comecei a ouvir: você é uma praga, você é uma praga, você é uma praga. E ali eu entrei numa batalha. E eu falei: não, eu não sou uma praga. Eu não sou uma praga. Eu sou a filha de Deus. Eu sou frutífera, eu sou uma árvore frutífera. Eu sou uma bênção. Eu comecei a declarar e chorar e falar aquilo que Deus pensa de mim, não que aquela voz, né, que estava tentando dizer. Eu entendo, né, que não era minha mãe falando aquilo e não tem nenhum ressentimento com relação a isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as vozes e com aquilo que a gente fala. A nossa palavra tem poder. Se você for pensar, né, o que uma praga faz? Tudo que ela entra no lugar, ela tenta destruir. E eu comecei a perceber que, assim, muitas coisas às vezes não davam certo. Muitas coisas eu mesma acabava acabando destruindo
porque acho que aquilo, eu sou uma praga lá no inconsciente, né, falando, né, e eu entendo que, assim, hoje, a partir daquele momento, aquela ministração com a Viviane, eu comecei a entender melhor. Quando eu ouvia, vem aquele sentimento. Existem dias que sim, nós somos vencidos pela voz. Infelizmente, tem dias que eu escuto essa voz. A voz da rejeição, a voz de que você não é útil, a voz de que eu não presto para nada. Mas, na maioria das vezes, eu tenho tentado, assim, forçar a ouvir mais a voz de Deus. Eu lembro que agora teve uma última vez que o pastor me chamou para ministrar no domingo de manhã. Eu estava sentada lá atrás e começaram a vir vozes, né? E eu comecei a declarar, não, eu sou a voz de Deus, eu sou a voz de Deus, eu sou a voz de Deus nesse lugar. E comecei a falar, a colocar para fora aquilo que era a voz de Deus, não a voz do diabo, essa voz da dor. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos nós passamos por conflitos internos, né? Existem coisas que acontecem com a gente e a gente, obviamente, nós somos seres humanos, nós vamos passar por vários conflitos. E a gente precisa tomar muito cuidado com que voz a gente vai ouvir. Porque a voz de Deus, ela corrige, ela nos orienta, ela não nos humilha. A voz da culpa, ela já nos condena, ela já nos paralisa. Então, se existe uma voz que está fazendo com que você paralise, essa voz não é de Deus. Se existe uma voz te fazendo sentir culpada, essa voz não é de Deus. Se essa voz, ela está te orientando, essa voz é de Deus. Se existe uma voz que ela está te trazendo paz, que existe uma voz que ela está te trazendo uma direção, essa voz é de Deus. E a paz é um dos critérios para a gente discernir a direção de Deus. E isso é uma grande verdade. Acho que todas nós podemos, né, saber quando a gente toma uma decisão, e a gente, por mais difícil que ela seja, por mais complexa que ela seja, se existe uma paz, a gente sabe que é de Deus. Quando a gente está muito inquieto com uma decisão, uma questão, a gente sabe que essa voz, ela não é de Deus. E como, né, a gente identificar? É exatamente saber que quando tem paz, tem direção, tem uma clareza, essa voz é de Deus. Agora, quando existe culpa, quando existe algo, você não é capaz, você não sabe falar, você não sabe se expressar, você isso, uma coisa que te paralisa, essa voz não é de Deus. Ela tira sua paz, ela te traz medo. E o medo é uma das coisas que mais nos paralisa. Então, assim, Deus corrige para nos restaurar. E a culpa, ela acusa para paralisar. E aí eu queria te deixar uma pergunta. Qual voz você tem alimentado nos últimos dias? Existem semanas, existem dias em que eu confesso que não é a voz de Deus que me alimenta. E nesses dias eu fico péssimo. Mas eu preciso entender, graças a Deus, que Deus é tão bom, que Deus sempre levanta alguém para dar uma palavra, para mandar um versículo, para mandar um louvor, uma palavra, para dizer o que ele pensa a nosso respeito, meu respeito, para poder me levantar, para poder prosseguir. Porque não é fácil, né? Quando a gente tá tudo muito tranquilo na nossa vida, quando tá muito em paz, muito de boa, fique atento, porque alguma coisa não tá certa. Porque quando você tá fazendo algo que agrada a Deus, você tá desagradando o diabo. E quando isso acontece, ele vai fazer de tudo para te paralisar, para te fazer parar. E eu pude, por exemplo, viver isso no ano passado. No ano passado nós não tivemos a Escola da Alma, infelizmente, porque eu ouvi mais a voz que não era de Deus. E eu ouvia e deixei isso entrar no meu coração, até que Deus começou a ministrar e eu entender que a obra não é minha, é dele, e que era para eu prosseguir, que eu estava sendo um instrumento. E eu sei que se eu não continuasse, Deus iria levantar outra pessoa para fazer. Mas naquele momento, nesse momento, Deus me levantou. Como vai ser diante, não sei. Mas nesse momento, Deus me levantou para fazer isso e eu estou indo. Às vezes com dores, não só físicas, mas dores na alma. Às vezes sorrindo, mas chorando por dentro. Mas eu sigo porque eu sei que eu não estou fazendo a minha obra, é a obra de Deus. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa estar muito atento,
para que voz a gente está ouvindo, né? Tome cuidado com essas vozes que dizem, né, que você não é capaz. Às vezes, né, você fala, poxa, eu vou estudar, vou fazer isso. Quantas vezes eu já vi, ah, você? Ah, sério mesmo? Então, assim, não ouça essas vozes, né? Que entre pelo ouvido ou sai pelo outro, ou que nem deixe entrar. Entenda que essas vozes que te paralisam, que te trazem culpa, elas não são de Deus. Procure saber o que Deus pensa a seu respeito, o que Deus quer a seu respeito. Não pelos outros, mas pergunte diretamente para quem te criou. Porque eu acredito, né, em Salmos 139, se você puder ler Salmos 139. Deus é quem te gerou, Deus ele te criou e ele tem um propósito para sua vida. Pergunte para ele qual é o seu propósito, porque ele vai te responder com certeza. E indo para o nosso último, que é o propósito de permanência, que é um dos mais, acho que a gente encerra, né, de certa forma, esse ciclo da escola da alma com essa questão de propósito e permanência, porque a cura, ela não é evento, ela é um estilo de vida. Então, não é assim, poxa, eu fiz as 8 aulas, estou curada. Não. Eu fiz um curso de um ano inteiro, Curados para Curar, estou curada. Não. A cura, ela é um processo em que a gente vai, nós vamos precisar, né, estar nesse processo até que Jesus venha para a gente, né, individualmente ou venha no coletivo, até que a gente morra e que a gente vá para a eternidade com Cristo, em nome de Jesus. Nós estaremos nesse processo de cura. E a cura é um processo de todos os dias, porque todos os dias o diabo ele é como se ele ficasse nos mapeando, ele sabe o nosso ponto fraco. Né? Em Tiago 1,14, agora se eu não me... Deixa eu ver se eu acho. O que não falta aqui é Bíblia. Acho que é Tiago 1,14, eu vou tentar achar. Mas assim, o diabo, ele fica tentando nos perturbar, ele fica nos mapeando, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe como nos fazer parar. Eu não tô conseguindo achar aqui porque, acho, Tiago 1, deixa eu ver agora, Tiago, aqui. No livro de Tiago 1, capítulo 14. Essa versão aqui, eu não sei que versão que é essa Bíblia do pastor, do estudo expositor. Mas diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Né? Na minha versão da minha Bíblia fala que a gente é tentado naquilo que a gente é fraco. Então, assim, o diabo ele vai tentar perturbar a nossa vida, ele vai tentar nos tirar do propósito naquilo que ele sabe que a gente é fraco. E a gente precisa estar vigilante, porque todos os dias ele vai tentar. Nos dias que ele viu que ele conseguiu, passou, mas todos os dias. E ele sempre vai tentar nos ferir. Existe uma questão, né, que eu falo que é essa questão da rejeição, que às vezes ela vem forte. E eu tenho trabalhado muito nisso, não só em Cristo, mas também fazendo análise com a psicóloga, que é ótimo, para tentar entender o porquê dessa questão vir. Então, existem situações que às vezes acontece, eu tô tão bem, e às vezes acontecem situações que desperta esse gatilho da rejeição. Então, é uma questão de propósito e permanência, é permanecer, sabe? É permanecer e é lutar, tipo, todos os dias. Esse sentimento de rejeição, ele não é meu, não é assim que acontece, não é isso que está acontecendo. A minha visão está distorcida, é uma voz, a gente permanecer. E a gente precisa manter uma rotina de cuidado. Eu vi uma ministração quando eu estava indo em Caxias, muito linda. Eu li um livro que até fala sobre hábitos. E essa ministração foi com o pastor Jonatas Leônio. Ele é médico, ele é pastor. E ele fala do poder dos hábitos. Uma pregação linda que eu também achar, vou falar com vocês. Então, que seria essa rotina de cuidado? Como você
segue o seu dia. Os seus hábitos, eles vão te definir para onde você vai. Por exemplo, uma das coisas que aconteceram comigo. Primeira coisa que eu fazia quando acordava era pegar o celular. E ali existem coisas, né? Existem redes sociais, existe o WhatsApp, existem várias coisas acontecendo. Então, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular. E ali a primeira coisa, ser bombardeada às vezes de notícia ruim, é fulano fazendo fofoca daqui, é uma notícia ruim dali, é uma questão ali, pronto. Ali já, o seu dia já começa de uma forma muito estranha. Por exemplo, hoje, eu evito ao máximo, né? Eu tenho usado um pouco mais por conta da escola da alma, que às vezes eu preciso resolver algumas coisas, então eu acabo respondendo. Mas algumas de vocês veem que quando me mandam mensagem de manhã, recebem uma mensagem automática. Porque eu evito ao máximo usar o WhatsApp de manhã, para não ter que lidar com isso, porque eu sei, por exemplo, para mim, o quanto isso altera o meu dia. Ter que acordar já resolvendo algum problema, alguma questão, sabe? Então, isso foi uma coisa que lá atrás eu resolvi parar. Na época eu até fiz um jejum de redes sociais, e como isso foi bom, porque assim, eu comecei a usar o tempo que eu usava ali nas redes sociais, eu comecei a usar para ouvir palavras, para ler livros, né? Vocês podem ver que aqui nós gostamos muito de livro. Então, é o momento que eu parei de manhã, de acordar. Hoje, basicamente, eu só levanto depois que eu faço a minha oração, alongo o meu corpo, tomo meu café com a Verônica, ali com o pastor, e depois disso eu vou começar. A internet às vezes fica ligada, porque às vezes, preciso mandar algum recado pro colégio, ou ver se tem algum recado no grupo de mães, alguma coisa do colégio, né? E assim, eu desativei praticamente todas as minhas notificações do celular. Principalmente o WhatsApp eu já não tenho mais. E o meu celular ele fica no silencioso. O único período que ele não está no silencioso, que eu estou correndo risco agora gravando, é nesse período que a Verônica está no colégio. Porque eu sei que se o colégio precisar, ele vai me ligar, então assim, eu preciso ouvir a ligação. Então assim, eu falo da minha rotina de cuidado. É cuidar da minha devocional, é cuidar do tempo de qualidade, porque eu sei que a minha manhã ela vai definir o resto do dia. Então, assim, às vezes a gente precisa se atentar, olhar o que está tirando a minha paz, né? Às vezes pode ser uma televisão, às vezes, por exemplo, quando eu morava em Caxias, eu, né, fazia tudo isso. Eu via o celular, ia lá, tomava café, ia ver RJ1. E era tiroteio, bomba, e morte, e era não sei o quê. Era aquela coisa, e era 7 horas da manhã, a Verônica acorda cedo, como todo mundo sabe. Então, assim, já começava o dia com aquele jornal que era, só faltava sair sangue na sala. Então, isso tudo eu fui eliminando, sabe? Hoje, né, posso ser julgada, mas eu nem vejo jornal. Assim, sou bem alienada com as questões, principalmente esses jornais. Hoje eu não tenho nem televisão aberta em casa. Na verdade, o que eu mais vejo é série mesmo, documentários relacionados ao que eu estou estudando, que é a psicanálise. Mas, assim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa rotina. E como faz diferença? Por exemplo, você começar o dia assim dessa forma, olhando rede social e isso te estresse, como faz diferença você acordar, respirar, orar a Deus, entregar o seu dia a Ele. Para quem sente as dores, alongar o corpo, sabe? Contemplar. Quantas vezes na outra casa que a gente morava, a janela era uma porta de vidro, de correr, eu abria a janela, e às vezes eu chamava a Verônica e falava, olha, tinha muito passarinho, olha lá os passarinhos, a gente ficar, né? Como o pastor Jonatas Leone fala, do passarinhar. Você ficar observando ali os pássaros, observar a natureza, tomar um café em paz, sabe? E isso vai mudando, você ter a sua rotina de ouvir, de estar atento ao que Deus está falando com você, como isso muda. Então, tome cuidado com a sua rotina, né? Veja o que te atrapalha durante o dia, veja o que te atrapalha, principalmente no período da manhã, que faz a nossa vida é a corrida, né? Principalmente para quem tem filho pequeno. Mas a gente necessita tirar um tempo para com Deus e um tempo de qualidade. E esses dias eu estava até ouvindo a pastora Júnia falando que sejam 5 minutinhos, mas que sejam 5 minutinhos de qualidade. Que você leia um versículo e você fique ali, deixando Deus falar e ministrar no seu coração. Como isso faz diferença.
Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com a nossa rotina. E um outro ponto que, né, foi falado nessa aula também, que a verdadeira cura, ela acontece quando a ferida deixa de controlar a nossa vida. Às vezes a gente vê pessoas que têm tantas atitudes estranhas, né, tem umas atitudes, assim, ruins, mas porque não é ela que está governando a vida dela, é a dor. Um exemplo, né? Uma pessoa que foi ferida, que foi traída várias vezes, acontece, ela age e reage de uma forma mais grotesca, mais bruta, mais ignorante, sem empatia. Então, às vezes, a gente acaba deixando a nossa dor nos guiar, controlar a nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, você teve uma discussão em casa, o filho te estressou, o marido te estressou, você precisou sair, e aí você acaba descontando, às vezes, isso em outras pessoas que não tem nada a ver. Eu sei que eu preciso tomar cuidado com isso, e todos nós precisamos tomar cuidado para que as nossas dores não controlem a nossa vida. A gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Até eu vejo uma ministração também, eu vou falar porque assim, todos os dias, né, faz parte, eu ouço uma ministração de 3 pessoas, que são o Thiago Brunet, o Douglas Gonçalves e o Jonatas Leone. Eles põem um atrás do outro ali, eu vou vendo essas 3, né, durante o dia. E uma coisa que o Douglas Gonçalves um dia estava falando é exatamente sobre isso, sabe? E assim, a gente precisa estar muito vigilante, não deixar essas dores nos guiar e ser conduzido, que ele fala até assim, quando você acordar, sua primeira oração, Senhor, que hoje, nesse dia, eu seja conduzido pelo seu Santo Espírito. Hoje, a primeira coisa que eu faço quando acordo é agradecer por estar vivo, porque só quem passa por uma enfermidade e não tem certeza do que tem como motivo, né? Eu não sabia o que tinha, não sabia que estava mal, ninguém descobria, e aquela sensação, aquele medo de morrer, né, de deixar uma filha pequena, e passar por esse processo, e saber que a minha vida, ela é um milagre. Eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu falo, Senhor, muito obrigada, porque mais um dia o Senhor me permitiu viver. E é o que eu faço durante a noite, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas são as 2 de manhã à noite, eu falo assim, obrigada por me permitir mais um dia viver. E eu tenho tentado, me esforçado profundamente para fazer, né, dessa oração uma prática, Senhor, que eu seja conduzida pelo Santo Espírito. É fácil, não é? Às vezes é muito difícil, mas a gente consegue, porque a gente precisa. Eu estava conversando com uma amiga e a gente falava exatamente sobre isso. A gente precisa alimentar. E eu até falava para ela, às vezes a gente alimentando o nosso espírito, a carne ainda vem. Às vezes a gente, uma distração e pronto, tira a gente totalmente do foco. Então a gente precisa estar muito vigilante com relação a isso, né? A nossa rotina né, durante o dia, a nossa devocional, a nossa permanência. A gente precisa escolher Cristo todos os dias. Tem horas, tem momentos que eu falo, Senhor, eu escolho o Senhor, eu escolho te servir, eu escolho seguir, né? Escolho seguir o Senhor. Respira e a gente continua, não é fácil. E uma pergunta que tá aqui, né? O que eu preciso fazer para permanecer inteiro e não voltar aos antigos padrões? É isso, é não voltar para os antigos padrões. O que eu preciso? O que você precisa fazer para não voltar aos antigos padrões? Sabe, a gente andar e depois voltar para o mesmo lugar. Eu gosto bastante, né, de ler, gosto muito de mitologia grega, e até existe um texto, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era de um dos deuses lá, né? É uma leitura legal, porque assim, faz você mexer com a imaginação, e tem coisas que a gente pode tirar, até na filosofia é muito usado isso, né? Que ele ficava arrastando, subia a pedra caía, e voltava, ficava naquele, sabe, aquele ciclo vicioso. O que eu preciso mudar? Tirar essa pedra de vez do caminho e mudar esse padrão, sabe? Não ficar nesse ciclo vicioso, porque eu uma vez conversei com a psicóloga, né? Até na análise a gente fala,
É como se eu ficasse repetindo os mesmos erros, tendo os mesmos tipos de comportamento. Eu preciso sair disso. Como? De que forma? Então, esse é um processo que é um processo seu e Deus, né? De entender, de se conhecer, né? Mais uma vez, de fazer essa análise. Quando Jesus fala, né? Entra no seu quarto, no segredo, né? E ó, eu sou péssima para falar os versículos, para gravar. Mas assim, entra ali no seu quarto, no momento que você estiver só, que você puder ter paz, não ser interrompida. E peça para o Senhor, ore para Ele e fala, Senhor, me mostra, sabe? Me mostra onde eu estou errando. Me mostra no que eu preciso mudar, né? Aonde está o erro. Mas assim, peça com fé e esteja preparada para ouvir. Porque nem sempre é tão fácil, né? Deus fala, olha, a brecha está aqui, você precisa mudar isso aqui. Porque existe uma coisa chamada ego, um orgulho, que nos impedem, assim, acho que é um mal da humanidade, é o ego. Eu falo, sempre pastor, é o ego do ser humano que prejudica tanto. Então, assim, se a gente não tiver esse orgulho, sabe, estar humilde diante de Deus, falar, pode mostrar que eu sou forte, eu vou aguentar e eu quero mudar, sabe, desejar mudar, é desejar romper, é desejar ter um novo trajeto, seguir uma nova rota, uma rota de cura em que você sabe que vai existir obstáculos, vão existir coisas, mas que você vai prosseguir, sabe? Você vai estar machucada, vai ferida, mas essa ferida vai cicatrizar e ela vai virar um testemunho, e esse testemunho vai trazer outras vidas para esse processo, que vai ser curada e que também vai virar uma cicatriz, que vai virar um testemunho, e esse ciclo sim precisa ser feito. Esse ciclo de cura, esse ciclo de passar Jesus, de passar a cura. E nós, assim, durante a Escola da Alma, nós aprendemos sobre muitas coisas. Mas aprendemos, né? Que relacionamentos saudáveis, eles precisam de limites, que nem toda voz que nós ouvimos, ela é a voz de Deus. E que a cura, ela precisa ser diariamente. Permanecer inteiro é uma escolha diária. Isso é uma verdade. E que cada uma de vocês possa sair, né, hoje, sabendo que escolhendo, a gente é uma escolha. E em alguns momentos, algumas pessoas, né, me ouviram dizer, provavelmente domingo eu vou dizer de novo, toda escolha que nós fazemos, ela exige uma renúncia. E nem sempre é fácil fazer essa renúncia, nem sempre. Mas ela é necessária se você quiser. Então, se você deseja realmente ser curada, falar, não, Senhor, eu preciso que essa ferida seja tratada, preciso que esse comportamento seja mudado, seja transformado, você vai precisar renunciar. E às vezes renunciar a coisas legais. Por exemplo, você que está aqui, que está seguindo para o nosso encerramento, no sábado, domingo agora, você renunciou 1 hora, 2 horas da sua noite de sábado para estar lá recebendo de Deus. Nós começamos com 50 e poucas pessoas e nós estamos terminando com um pouco menos da metade disso. Então, assim, você já é uma vitoriosa, porque você conseguiu vencer esses obstáculos. Você conseguiu romper e você escolheu, você renunciou. Você renunciou coisas, você renunciou a estar em alguns lugares. Existem pessoas que não renunciaram, que não quiseram. Não era o momento. Teve um momento que eu fiquei triste. Falei, poxa, porque existe toda uma batalha espiritual que vocês não calculam para que esse trabalho continue. E olha que é um trabalho, vamos dizer, de certa forma simples, né? Não é um trabalho grandioso, mas é um trabalho que envolve a sua alma, envolve a cura, envolve o seu desenvolver em Cristo. Então, assim, existe uma batalha espiritual e que ela, às vezes, as pessoas não valorizam, né? E eu fiquei triste, Deus falou, mas a obra é sua, é minha. E Deus escolheu vocês para estarem nesse processo, né? Existe um tempo para todas as coisas. E que bom que você aproveitou esse tempo e que você possa levar o que você aprendeu, né?
um pouco e procurar estudar mais, procurar se aprofundar, estar nesses eventos, para que você não somente seja totalmente, né, restabelecida, curada, porque aí vem, sou curada dessa, aí vem outra ferida, vem uma outra dor, e aí você precisa passar por esse processo de novo, por uma outra questão. Mas que você possa levar isso para outras pessoas, que a sua dor, que a sua ferida, ela seja um testemunho na vida dos outros. E eu agradeço muito a confiança de vocês nesse trabalho. Agradeço muito a Deus, a essa equipe, que se não fossem por essas mulheres, essas pessoas de Deus estarem juntas, né, esse trabalho não teria sido concluído. Mas graças a Deus, como eu disse, a obra não é minha, é de Deus, e Deus levantou pessoas muito especiais, pessoas que eu não sei como expressar, para estar junto nesse processo, nessa obra, junto conosco. Então, meu abraço, meu carinho a toda a equipe, né? Sábado, domingo nós estaremos todas lá, juntas, celebrando o encerramento desse processo. E eu desejo do fundo do coração que você seja curada, assim como eu. Eu desejo para você o que eu desejo para mim. Que a gente consiga romper todas as barreiras, anular todas as vozes que não são de Cristo e seguir para o alvo e arrebanhar o máximo de pessoas que nós pudermos, sermos instrumentos de cura. E que cada vez a gente possa ouvir menos tantas notícias ruins de pessoas que não aguentaram suas dores e resolveram encerrar suas dores de uma forma que elas, né, escolheram. E é muito ruim você, a cada notícia que você tem de que alguém encerrou a sua vida porque não aguentava mais a dor, isso é muito triste. Então, que nós possamos ser a voz de Cristo para falar: não existe cura para essa dor. Não precisa você encerrar. Deus pode te curar. Que você seja um instrumento de Deus para levar a cura, né? Levar a palavra para pessoas que estão tão feridas, tão machucadas, que têm histórias tão tristes. Existem pessoas que não participaram dessa escola porque a dor falava mais alto, que isso mexeria tão alto, tão forte dentro delas, que elas não quiseram participar. E existe um tempo para todas as coisas, mas que você ore para que numa próxima turma também essas pessoas consigam romper, porque não é fácil você ter que lidar. A nossa mente ela é muito complexa. Eu, por exemplo, por anos eu bloqueei algo que aconteceu na minha vida na infância e que eu nem imaginava, tinha esquecido. E foi um choque quando eu vi que a minha mente ela bloqueou. Então, assim, tem muitas pessoas que elas precisam de Cristo, elas precisam desse processo. E às vezes elas nem sabem que precisam, porque às vezes está bloqueado ali na mente dela algumas lembranças. E que você possa refletir, leia na sua apostila, qualquer dúvida nos procure. Temos psicólogas também no nosso grupo, temos a Vitória, temos a Viviane. Se você precisar de ajuda, a gente passa o contato. Deus abençoe a sua vida. Até domingo, se Deus quiser. Beijo, tchau.